Dei uma entrevista pra Rádio Globo, um programa Semana em Revista, e eu tinha sido convidado como especialista, mas o jornalista Roberto Canásio achou que sabia mais sobre o assunto e decidiu dar a opinião dele, que era cheia de preconceito. Olha só, que surpresa. A gente já falou nesse canal sobre outros momentos em que o jornalismo falhou conosco ao falar sobre HIV, e dessa vez não vai ser diferente. Dia 22 de julho saiu essa entrevista no programa Semana em Revista, da Rádio Globo. Eles entrevistaram, além da matéria, o Marco Cirilo, que é diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, e euzinho. A matéria tinha como gatilho um relatório do NIDES que saiu falando de uma preocupação, de que os países têm que se atentar que a gente não está conseguindo atingir as metas que eles desejam para encerrar a epidemia de HIV/AIDS até o ano de 2020. E é importantíssimo mesmo que a gente acelere aí os nossos esforços, em prol dessa meta que já passou da hora, São mais de 30 anos, mais de 40 anos. Vamos acabar com essa epidemia. A matéria tinha, então, 2 depoimentos. O do Cirilo falando de forma mais geral de coisas que a gente precisa fazer para acabar com a epidemia, dentre elas, acabar com o estigma e o preconceito. E depois eu estive falando especificamente sobre a importância de novas abordagens que não utilizem o medo como uma ferramenta de educação, mas sim que utilizem o que a gente tem à disposição hoje, como, por exemplo, o YouTube. Eis que o Canásio, quando terminou a matéria gravada, em estúdio, achou válido comentar que discordava desse nosso entrevistado. Ele não falou nem meu nome. Eu acho isso uma falta de decoro enorme para um jornalista, mas tá tudo bem, eu sei que não fez por mal. Mas será que ele teria feito isso se eu fosse um presidente? Um médico? Um pesquisador? Não, sou só um youtuber. A grande questão é que quando um jornalista no ar discorda com o entrevistado, ele está descredibilizando o especialista que ele mesmo levou ao programa. Ora, é muito simples. Se você não concorda com o que eu estou dizendo e não quer que o teu programa reflita essa minha opinião, descarta. Ou me leva pra gente debater isso ao vídeo, coloca um depoimento que faça um contraponto ao meu, se quiser ser mais isento, mas usar o meu depoimento para em seguida desmerecer esse depoimento é uma falta de ética, é meio sem noção, gente? Não precisa disso. Por favor. Eu conversei com alguns amigos jornalistas, inclusive a Mari, que faz a edição aqui, é jornalista, me ajudou a montar esse roteirinho, E coisas que eu aprendi é que, por exemplo, no rádio, a última informação, ela é a mais importante. O rádio não tem, como o YouTube tem, essa possibilidade de você voltar e ouvir de novo algo que acabou de acontecer. É claro que você pode ir na internet, procurar, hoje em dia todos os programas vão pra internet, mas aquela não é a plataforma nativa daquele conteúdo. Então, quando o Canásio faz esse comentário ao final da minha fala, ele me desmoraliza, e ele invalida as coisas que eu falei, sem dar a oportunidade pro público de ouvir uma réplica do, acho bom lembrar sempre, especialista que ele chamou lá, Parece meio arrogante ficar me chamando de especialista, mas é porque eu fui chamado assim. Então respeita isso. Ou não me chama de especialista, tá de boa, não faço questão, não tem ensino superior, eu entendo. Esses títulos são um dos motivos pelos quais eu me afastei da academia. Vamos todo mundo sobreviver, não tem problema. O que eu queria fazer agora então é convidar todas as pessoas que ouviram e o próprio Canásio a entender por que as coisas que ele colocou ali são problemáticas, além da postura dele como comunicador ter me ofendido ou ter achado desagradável. Mas tô de boa. Chorei, mas já passou aquele brincadeira. Vamos ouvir então o áudio junto e eu vou comentando? Olha aí como é que começa. Pela excelente matéria de Laje, mas eu discordo do nosso entrevistado, quando ele diz que não devemos assustar. Eu acho que quando o cigarro é obrigado a colocar no maço aquelas fotos de pessoas com câncer de pulmão, quando as campanhas de Detrans pelo Brasil todo colocam fotos de colisões, de destruição para dar um sacode na população, eu acho que isso funciona. Cara, você quer comparar HIV e sexualidade com cigarro, drogas lícitas, recreativas, com acidentes de trânsito, direção? Não existe o estigma que existe na questão do HIV
rodeando as pessoas que dirigem carros. E embora exista algum estigma rodeando as pessoas que fumam, ele não se compara e não promove a exclusão que o estigma do HIV promove nas pessoas que vivem com HIV. Existe uma diferença muito grande entre você mostrar um pulmão de alguém que fumava e você mostrar o rosto de alguém que supostamente tem AIDS, está morrendo, não tem dignidade e está sendo exposta. Esse pulmão não identifica ninguém. Esse pulmão é extremamente fisiológico, biomédico. Ele não é uma identidade. Ele não identifica as pessoas que fumam. Os rostos de quem vive com HIV. E foi exposto em propagandas, em cartazes, identifica uma comunidade que hoje em dia não se identifica mais com essa imagem de estigma, né? O rosto fundo, as manchas, a doença, isso não precisa mais ser a nossa realidade. Não vai acabar, porque você vê que as pessoas continuam fumando, né, com um maço lá mostrando lá um pulmão destruído. Mas eu acho que não é através do susto, é através da realidade, do impacto da realidade. Então... Pois é. Primeiro que ele diz aí, né? Eu acho. Caras, deixar bem claro que quando eu digo que medo não é uma ferramenta das mais interessantes, eu não tô simplesmente achando nada sozinho, ok? Eu tô me referindo a várias trocas com várias pessoas do mundo inteiro que estudam essa questão. Inclusive o próprio NIDES, que é citado na matéria, que é o gancho dessa matéria a partir do seu relatório, no ano passado, em outubro, lançou um relatório também, dizendo justamente que estigma, preconceito e discriminação afastam as pessoas dos serviços de saúde, dificultam o tratamento, dificultam a testagem e ajudam a fazer a manutenção de uma epidemia que só cresce, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje. Esse relatório do NIDES reconhece que a nossa forma de enfrentar a epidemia, para além da tecnologia, não está boa. Porque a gente tem os insumos como camisinha, os testes, né, muito rápidos, muito atuais. A gente tem medicamento muito pouco tóxico, com poucos efeitos colaterais, com uma eficácia muito grande controlando a epidemia. A gente tem evidência científica, né, de que quem está em tratamento não transmite. Tudo isso ajuda a promover a saúde. Onde que está errando, então? O que está faltando? Esse relatório do NIDES de 2017 deixa claro que uma das coisas que está faltando é o combate ao estigma e à discriminação. Tanto que, quando o próprio NIDES coloca a meta lá, né, do chegando a zero, um dos zeros que eles colocam, além de 0 novas infecções e 0 mortes relacionadas à AIDS, é a 0 discriminação. Por entender que a epidemia, esse nível epidêmico, né, da infecção de HIV/AIDS só vai acabar quando a discriminação for enfrentada de forma eficiente. E aí ele fala que tem que mostrar a realidade. Só que a realidade que você mostra quando você reforça esse estigma, que foi o que você fez no Arcanazo, é uma realidade parcial. É a realidade de quem foi diagnosticado nos anos 80 e 90 sem nenhum tratamento, sem teste, sem nenhuma esperança. Não é a realidade que a gente tem hoje. Hoje a gente vive uma realidade ambígua, sim, porque a gente ainda tem pessoas que, por falta de acesso à saúde, se veem nessa posição de adoecer e morrer por AIDS, mas a gente também tem pessoas que, acessando saúde, têm um tratamento eficiente que garante que elas não precisam perder a dignidade delas. E essas pessoas, quando não são atingidas pelo estigma e pela discriminação, conseguem ter uma vida pleníssima, felicíssima, se relacionando, trabalhando, tendo amigos, família, indo aonde bem quer, viajando, tomando banho de chuva, o que quiser. Então não dá pra gente ficar se referindo a uma realidade da década de 80 e 90, principalmente porque a gente quer acabar com essa realidade. Isso não era pra existir mais. Esse é o grande desafio. Se a gente tem toda essa tecnologia, por que a gente ainda vê gente nessa situação de adoecer de AIDS? Isso tem a ver com racismo estrutural, isso tem a ver com a falta de respeito à diversidade, à LGBTfobia, isso tem muito a ver com machismo. E tem a ver, sim, com essa imagem vilanesca que foi colocada sobre as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Esse entendimento de que a gente tem que se defender, de que a AIDS é o inimigo, de que é o vilão, que é perigo, tudo isso recai sobre as pessoas. Quando eu digo que o HIV é um perigo e que eu tenho que me defender dele, eu acabo dizendo também que eu tenho que me defender das pessoas que vivem com HIV. Essas pessoas deixam de ser personalidades e passam a ser vetores.
Esse é o estigma que foi construído a partir da década de 80 e 90. Isso não é a minha realidade. Eu tô aqui falando pra essa câmera, tô com Moema, estamos trabalhando, estamos tendo condição, né? Várias condições, se Sara tá na pior. Não é a minha realidade, não é a realidade de muitas pessoas que, como eu, tiveram o que infelizmente ainda é um privilégio de saúde. Então por que a gente vai continuar insistindo nessa profecia de que as pessoas que são diagnosticadas com HIV perdem sua dignidade, adoecem e morrem? A gente está sendo contraproducente. A gente está indo contra todo o desenvolvimento tecnológico e humano da sociedade. E aí o Brasil, que num tempo atrás estava à frente do enfrentamento à epidemia, de repente está lá para trás, principalmente por causa da dificuldade de lidar com estigma e preconceito na sua sociedade. Você, enquanto comunicador, pode ajudar isso a se transformar. Não acabou, gente. Calma, segura, respira. Mostraram uma foto do Cazuza terminal, mostraram uma foto do Rock Hudson terminal, mostraram uma foto do Lauro Corona terminal, daquela menina Sandra Breia, né? São pessoas que foram vítimas da doença. Isso é mostrar o seguinte, a juventude é eterna, está acima disso. Não, é zero, errado. Tem que dar um sacode. Vamos dar um sacodinho em você, meu amor. Com muito amor, com muito carinho, sério, porque tá precisando. Defender que pessoas sejam expostas como o Cazuza foi exposto é demonstrar que você tem muita pouca empatia por essas pessoas e é demonstrar o seu desconhecimento pela verdadeira história por trás da capa da Veja do Cazuza. Vou pedir pra capa aparecer aqui pra quem não conhece. O que faltou ao Cazuza naquele momento, que era um cara muito privilegiado, de uma família que tinha grana, que podia viajar para fazer seu tratamento, era um cara muito querido pelos fãs, com seu trabalho na arte. O que faltou pro Cazuza foi uma comunidade que o acolhesse. Quando saiu a matéria na Veja, o Cazuza teve um piripaque, ele foi parar no hospital. De tanto desgosto que aquela matéria trouxe para ele. A jornalista que fez a matéria da Veja se demitiu e foi correndo na Lucinha Araújo pedir desculpas e dizer que aquela não era a matéria que ela tinha escrito. O pai do Cazuza conta-se que ele ficou esperando na porta do jornal com uma arma, esperando o editor sair. Que bom que não aconteceu nenhuma tragédia. Aquela exposição do sofrimento de um cara trouxe tanta perturbação para uma família, e eu não entendo como que alguém pode achar que isso é saúde. Expor essas pessoas como vítima não é saúde. Essas pessoas não foram vítimas da AIDS simplesmente. O Cazuza não era só uma vítima, ele não era só uma pessoa vendo com HIV. O Cazuza era um artista, o Cazuza era um poeta, o Cazuza foi um símbolo de uma geração, ele era um filho, ele foi namorado, ele era amigo, ele tinha pessoas na vida dele, ele era muito, muito mais do que aquela capa. É isso que a gente tenta mostrar aqui. E aí quando a Galileu vem e joga uma outra capa como essa, ela tá dizendo isso. É muito simbólico o que a Galileu fez, né? De você ter lado a lado uma capa expondo algo extremamente pejorativo e você ter uma outra capa mostrando o outro lado. Que viver com HIV não precisa ser antônimo de sucesso, de felicidade. Por que que depois de 40 anos que isso começou, por que que depois de mais de 20 anos que o Cazuza se foi, ainda tem gente que acha que a gente deve fazer com pessoas que vivem com HIV hoje e tentam levar suas vidas normalmente o que foi feito com aquele homem? De chegar a um ponto de fazer-se escárnio do trabalho artístico dele. Por causa do HIV, por causa da AIDS. Para a pessoa que editou aquela matéria, nem a arte do Cazuza mais servia. É isso, Canazo, que você tá defendendo quando você fala o que você falou na tua rádio. E eu espero que você entenda o tanto que é preocupante e o tanto que é contraproducente. Ai, tá acabando.
O fato é que a camisinha está sendo cada vez menos usada e cada vez mais distribuída. Eu não sei o que as pessoas fazem com camisinha. Não sei também onde é que Tivemos menos campanhas também ao longo dos últimos. Eu acho que as pessoas têm que parar para refletir. E não é questão de, não podemos, a pedagogia do SUS. Não se trata disso. Se trata de mostrar o que é realmente a AIDS. Hoje não se morre mais disso. Mas por que ter? O ideal é não ter, não se morre mais. Hoje, com os coquetéis, você convive com a doença. Mas por que conviver com a doença? Você pode evitá-la se é uma doença sexualmente transmissível. Bem problemático esse finalzinho. Além da linguagem, né, dele falar de AIDS quando a gente tá falando de HIV, de falar conviver com a doença, quando na verdade a gente tá falando de viver com HIV, né, de viver com uma infecção. Para além desses preciosismos, que eu acho que vale a pena a gente tomar cuidado, existe uma questão aí que ele coloca como se a prevenção, evitar o HIV, fosse algo muito fácil. E não é para todo mundo. O Rico Vasconcelos, que é meu médico muito querido, fez uma metáfora no bem-estar que eu gosto muito. Imagina que a chance de você se infectar seja uma chuva, né? E que quem se molha nessa chuva é quem se infecta. A camisinha é como se fosse um guarda-chuva, certo? E tem várias outras ferramentas de prevenção que são como se fosse esse guarda-chuva. Só que, por exemplo, se você é um homem heterossexual, branco, classe média alta, talvez a chuva que está caindo em cima de você, essa vulnerabilidade sobre você, seja mais fininha. Agora, se você é a travesti preta na periferia, que foi expulsa de casa, que foi expulsa do colégio, que acabou encontrando na prostituição a única forma de ter o teu sustento, a chuva que tá caindo em cima de você é uma torrência. E aí não interessa o quão grande é o teu guarda-chuva, vai bater um vento e você vai se molhar. Essa é a realidade quando a gente fala de HIV. A gente tem que cobrar, sim, individualmente, que as pessoas se previnam, pensem em sua saúde? Tem que levar esse entendimento para elas. Mas a gente também tem que compreender que elas não estão submetidas ao mesmo contexto. E o que serve para uma não serve para todas. E geralmente essa uma a que se serve, no nosso mundinho, significa o homem hétero, classe média, branco. Para ele é tudo muito fácil. E a gente tem muita dificuldade de olhar para quem tá longe de nós, na margem, na periferia, nas sexualidades dissidentes. A gente tem muita dificuldade de reconhecer isso. Não é simples. O ideal é não ter? Cara, não sei. Não sei se o ideal é não ter, né? Quando você vai para outras comunidades, como por exemplo em alguns países no continente africano, ali principalmente países subsaarianos, para muita gente o ideal é você ter. Você ter logo para você saber que você não corre mais aquele risco e poder cuidar disso. A gente não entende o que se passa na cabeça das pessoas quando elas estão mergulhadas em tanta vulnerabilidade e violência. O Angels in America, que é uma peça que tem adaptação em série, tem uma cena em que o cara fala, né, que ele quer se infectar logo, porque ele não aguenta aquele medo, aquele terror, olha aí o medo de novo, de achar que aquilo vai chegar nele, inevitavelmente, e que ele não sabe quando. O buraco é bem mais embaixo, Canásio. E eu espero que você aceite esse convite, assim, de se informar e de abrir um pouquinho a tua cabeça para, de fato, quais que são as realidades sobre HIV hoje. Grãozinhos queridos, sempre bom de lembrar, isso é uma oportunidade de aprendizado. Serve para Roberto Canazzo, espero que assista esse vídeo com o coraçãozinho muito aberto, a cabeça muito aberta e reconheça o tanto de oportunidades que tem para aprender sobre o assunto aqui, neste YouTube. E serve também para vocês. Então curtam, comentem aqui embaixo, compartilhem com os amigos. Não esqueçam de se inscrever, ligar as notificações, porque aí vocês vão ter vários momentos de aprendizado. Olha que maravilhoso. Vamos junto?